Olá pessoal, paz e bem a todos. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Católico, seu canal de bate-papo entre amigos católicos. Estamos aqui para falar sobre a pessoa de Cristo, se tem deidade na pessoa de Cristo e também se tem humanidade. Vai deixando a sua inscrição, o seu like, deixe seu comentário o que você achou sobre o assunto. Simplício, a pessoa de Cristo. Jesus é Deus? Jesus é homem? Como que se dá isso? Olá, meus irmãos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então é preciso entender uma catequese breve sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Então, o Catecismo da Igreja ele ensina que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Filho de Deus, que no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, se fez homem para nos salvar. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Sim. Ele também possuía uma alma humana? Sim, nosso Senhor possuía uma alma humana. É evidente que possuía, né? Ele tinha um corpo, né? Um corpo humano. Então era indispensável também o quê? Uma alma. Tanto é que lá no texto de São Mateus 26, 38, ele diz, né? Lá no Monte das Oliveiras, minha alma está em tristeza mortal. Então, quando o Filho de Deus se fez homem, deixou de ser Deus? Não. Ele se fez homem, quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Ele permanece verdadeiro Deus e começou a ser também verdadeiro homem, como ensina a igreja, né? E como se fez homem o Filho de Deus? Então, ele tomando um corpo e uma alma como nós, né? Nas puríssimas entranhas da Virgem Maria, por obra de quem? Do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, porque é Deus, possuiu a natureza divina, pela sua origem de Maria, sua mãe, recebeu a natureza humana. Em sua vida mostrou-nos que é, de fato, Deus e homem. Atribuía mesmo a humanidade quando dizia, o Pai é maior que eu, como está lá em São João 14. Ou chamando Nossa Senhora de mãe. E outras vezes ele falou sobre sua divindade, né? O Pai e eu somos um, como está lá em São João 10:30. Então, é preciso entender também o que? A encarnação, o que é a encarnação? A palavra quer dizer o quê? O que significa encarnação? Que o Filho de Deus se fez homem, tomando um corpo e uma alma como nós temos. Então é importante saber que essa breve catequese para a gente saber, né, que de fato Jesus Cristo é Deus. Sim, Sim. para a gente começar a ver a deidade de Jesus Cristo no Catecismo 202 da Igreja, com apenas um capítulo da Sagrada Escritura, a gente já consegue matar essa questão. Então, em São Marcos 12, Jesus mostra que existe um só Deus. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, existe apenas um Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Beleza, então aqui Jesus afirma que existe um só Deus. Ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, aqui embaixo, no versículo 36, pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Senhor com S maiúsculo é Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Então, disse o Pai, que é Deus, ao Filho, que é Deus. Né? Isso é o Salmo 109. Algumas Bíblias pode ser outro salmo. Então, vamos olhar aqui. Salmo 109, na sua pode ser o 110, se não me engano. Salmo de Davi. Eis o oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos o escabelo de teus pés. Então, por isso que a gente reza. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, entrando aqui em algumas profecias, Isaías 9:5, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte. Mais uma vez, Conselheiro Admirável, Deus Forte. Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mais outra profecia, profecia clássica, Isaías 7,14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o chamará Deus conosco. Então tá aí, Simplício. Apenas um capítulo, a gente vê que Jesus afirma
um só Deus e que ele também é Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. E já está profetizado lá desde o profeta Isaías. Sim, é verdade. É muito bem objetivo aí o que você falou, né? E o que é preciso também entender é, como diz, o básico, né, Pedro? A gente tem que entender o básico. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É isso. Então, tem um texto lá em Romanos 9,5, queria que você colocasse aí, por gentileza. Romanos 9,5. Tá na tela. Tá na tela. Então, o que é que diz o texto? E os patriarcas deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito para sempre. Amém. Então, Nossa Senhora, ela gerou o homem Deus. E aqui já existe uma confusão muito grande por parte dos protestantes, que eles não conseguem diferenciar, né, o que é gerar e o que é criar. Quem cria é Deus, a mãe gera é o filho. Então tem essa diferença básica também, que eles não entendem. E Maria Santíssima, como eu falei, ela é mãe do homem Deus e ela é mãe de Jesus Cristo, que é homem Deus, como está lá em Gálatas 4,4. São Paulo dizendo lá, você tem o texto aí na tela? Vou colocar. 4, vou colocar. Gálatas 4. Tá na tela. Tá na tela. E olha só, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Então é claro aqui que Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus Cristo, homem e Deus. Então não tem essa de separar, como alguns aí fazem, não existe isso. Então Nossa Senhora, ela torna-se mãe da pessoa de Jesus Cristo na plenitude do seu ser humano e divino. Então, Jesus Cristo é Deus, como está lá dizendo, lá em São João 1, no Santo Evangelho. O que é que diz lá no Santo Evangelho? Vamos colocar aqui na tela, São João 1. Tem São João 1 aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E o 14, o que é que diz aqui, ó? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Nossa Senhora, né, ela é mãe de quem? De Deus. Então, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, filho de Maria. Então, Maria, Nossa Senhora, é mãe de Deus. Você não tem que estar fazendo essa diferenciação aqui. Como muitos aí fazem. Inventam malabarismos, para querer dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus. Isso é um absurdo. Então está muito claro aqui que Jesus Cristo é Deus. Sim. Sim. E a gente pode ver no final do Evangelho de São Mateus, Cristo ressuscitado se aproxima dos apóstolos. Então os apóstolos, quando viram, adoraram-no. Adoração a gente presta somente a quem? A Deus, né? E São Paulo vai colocar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então, para reconhecer a deidade de Cristo, apenas pela ação do Espírito Santo. Então, quem colocou isso aqui foi São Paulo, não fui eu. Então, vou colocar aqui algumas passagens sobre a humanidade de Jesus Cristo, passagens que mostram o seu lado humano. Então, com a samaritana no poço, ali havia um poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Então, mostra que a humanidade de Cristo. Então, ele está cansado da viagem e senta para descansar. Quando Lázaro morreu, João 11:35, Jesus se coloca a chorar. E em São Mateus, na agonia do Horto das Oliveiras, que já foi
citado, Cristo fala: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice. Isso aqui é o que? A vontade humana de Cristo. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então está aqui a vontade divina. Então, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. São duas naturezas juntas que formam uma só pessoa. Né? A Virgem Maria é mãe do Cristo. Então, esse é o mistério da encarnação. O único Deus, o Verbo eterno, que se encarnou. E uma pessoa que tem a humanidade e que tem a divindade. Essas duas estão juntas, não se separam, formam uma só pessoa de Cristo. Por isso que nós falamos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, porque o sangue de Cristo contém a deidade. E ainda sobre, você falou aí da humanidade, eu vou mostrar outras passagens aqui que falam também da divindade dele. A gente já falou, mas eu vou colocar aqui outros textos. O Catecismo da Igreja 253, olha só, fala sobre a Trindade, mas ele é bem objetivo, olha só. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, palavrinha essa que é difícil entrar na cabeça dos outros, viu? As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. E partindo agora para textos das Santas Escrituras. Você vai lá em Êxodo 3,14. Você está com o texto aí, Pedro? Vou abrir. Tá na tela. Lê para mim esse texto aí, Êxodo 3,14. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderá aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Aí lá no texto de São João 8,58, olha o que Cristo diz. Ele vai ratificar aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. O que é que está dizendo lá em Êxodo 3,14? Né? Êxodo 3,14, como você acabou de ler aí. Cadê aqui? Eu sou. Então Cristo está ratificando aqui em São João 8. Né? E no versículo 59, ó, essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Por que pegaram pedras aqui para atirar em Cristo, Pedro? E responda a nós aí, por gentileza. É porque eles entenderam a mensagem, né? Jesus Cristo falou: Eu sou, como Deus falou para eu sou lá para Moisés. Então, aquele que falou eu sou lá atrás, sou eu aqui agora diante de vocês. Então, os judeus não resistiram e pegaram pedras para apedrejar o Cristo. Ou seja, Jesus Cristo dizendo que é Deus, né? Uhum. Tem outra passagem, aliás, tem várias passagens que Cristo prova, né, mostra que é Deus. Tem um aqui de São João 9, versículo 36, que ele vai dizer assim: Crês no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Ora, tu vês, é o mesmo que fala contigo. Cristo aqui foi claro. Ele afirmou ser Deus. É a mesma questão do Salmo, né? O Senhor diz ao meu Senhor, e depois o pessoal que o adorou. Por quê? Porque ele é Senhor. Exatamente. Então, Cristo e o Pai são um. E ele fala, e Filipe não entende isso. Vamos ver aqui essa passagem. Deixa eu ver aqui. Então, beleza, então tá aqui. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco que não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes: Mostra-nos o Pai. Não crede que estou no Pai e que o Pai está em mim? Tá certo? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. É que realiza as suas próprias obras. Crede-me. Estou no Pai e o Pai está em mim. Então, para você que tem dificuldade para entender a Santíssima Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, se é difícil de entender, então olha essa mensagem de Cristo. Crede ao menos por causa dessas obras. Quais são as obras de Cristo? Os milagres. Então, se é difícil entender que o Cristo e o Pai, um está no outro, são duas pessoas com a mesma substância, creia pelo menos através do quê? Dos milagres, das obras de Cristo. É verdade. E você vê aí que a todo momento nosso Senhor Jesus Cristo diz ser Deus. Né? São Paulo, lá em Colossenses 1,15, ele vai dizer assim, ó, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então tá aqui, ó, mais uma vez, né, São Paulo dizendo, né, que Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Então tá aqui mais uma afirmação de que Cristo é Deus. Sim. E no capítulo 2 fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Colossenses. Capítulo 2 Sim. ou capítulo 3, se não me engano. Então, pessoal, você quer fazer sua consideração final, Simplício? Quer colocar mais alguma coisa? Faça a sua primeiro que eu vou citar só mais uma passagem aqui, beleza? Sim, então, Jesus Cristo é uma pessoa divina, o homem-deus, o Deus-homem. A gente vê a questão da pessoa de Cristo nos presentes que os reis magos dão para ele. Dão o ouro, o incenso e a mirra. O ouro para o rei, o incenso para o Deus, o incenso é oferecido ao Deus verdadeiro, e a mirra ao homem, devido ao sofrimento que Cristo ia passar, o sofrimento que a gente passa. Então, é união hipostática, uma pessoa tem 100% homem e 100% Deus. Essas duas naturezas estão juntas, inseparáveis, em uma só pessoa de Cristo. Então, passar para o Simplício agora. E lembrando que a majestade, a glória de Deus é grande, tão grande que o ser humano não suporta. É por isso que ele se encarnou. Né? São Pedro tem uma passagem muito clara também. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Está lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ele vai dizer assim, ó. Vimos a sua majestade com nossos próprios olhos. Olha só que belo essa frase aqui, esse texto de São Pedro. Né? Então, ele está dizendo aqui, Jesus Cristo é Deus, de novo. E Cristo, ele fez umas exigências enormes, que só Deus faria, pode fazer. Quando ele diz aqui em São Lucas 14, ele vai dizer assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, sim, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha essa exigência aqui que ele faz. Né? E também lá em São Lucas 9, ele vai dizer assim, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada um sua cruz e siga-me. Então aqui está claro as exigências de Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Muito bom, pessoal. Então essas foram nossas considerações finais. Vai deixando o seu like, deixa a sua inscrição, coloca o seu comentário aí o que você achou sobre o tema. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Paz e bem a todos. Amém.